Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez, mais uma live muito top que a gente preparou para vocês aqui nessa noite de quinta-feira aqui em São Luís. Eu pensava que ia chover demais hoje, mas graças a Deus tudo tranquilo. Ontem, por conta da chuva, realmente tivemos alguns problemas de conexão. A gente estava com um sinal muito baixo, então a gente, por conta de alguns outros motivos também, a gente deixou excepcionalmente essa live para quinta-feira. Mas não se preocupe, tá bom? Que a gente vai deixar a live salva no nosso canal no YouTube, também aqui no nosso perfil Invente Arquitetura, tá bom? Se você não está conseguindo acompanhar as nossas lives às 8 horas da noite, não se preocupe que a gente está deixando trechos aí especiais aí para que você não possa perder nenhuma dica a respeito da sua vontade de desenvolver projetos mais criativos. E hoje a gente está com um assunto bastante interessante, é um assunto que realmente vai te ajudar ainda mais a desenvolver a sua criatividade. E a gente entende que quando a gente compreende a criatividade da arquitetura, a gente vai, na verdade, tecendo alguns assuntos e algumas buscas, né, por esse universo criativo, né, que a nossa profissão exige, e por conta disso aí a gente vai realmente conseguindo desenvolver melhor a criatividade. Então, paulatinamente aqui no ritmo bem interessante, no ritmo bem seguro, a gente vai desenvolvendo temas que com certeza vão agradar os seus ouvidos. Mas não é aqui a gente não está tecendo aqui carinho não, viu? Aqui a gente realmente está construindo um conteúdo que realmente você necessita, você precisa entender e compreender para que de fato a sua mente ela possa realmente se tornar mais criativa no âmbito aí do seu projeto de arquitetura, beleza? E por que a gente começou a fazer isso? Porque eu percebia na minha experiência como professor, eu percebia que muitos alunos tinham medo de mostrar uma ideia. Então, muitos alunos, até estagiários aqui também, eles tinham esse medo de mostrar uma ideia para solucionar um problema dentro da arquitetura, dentro da construção. Isso é muito mais comum do que eu imaginei, né? Eu pensava que a gente poderia ter alunos, na verdade, mais seguros, né, em relação a desenvolver as suas ideias, a sua criação, um projeto. Nas disciplinas de projeto que nós temos na faculdade, que comumente a gente tem aí em todo o Brasil, a gente percebe que muitos alunos se sentem inseguros porque acham que a sua ideia não é uma ideia legal, não é uma ideia bacana, não vai surtir o efeito que eu esperava. E essa insegurança realmente, no decorrer, né, das aulas que eu comecei a ministrar, eu percebi que realmente era algo muito comum. E foi pensando nisso, eu comecei a observar algumas coisas e pensando nisso, nós hoje tecemos alguns pontos que eu percebi que são cruciais, que provocam o medo de alunos e recém-formados e também muitos arquitetos já do mercado, eles têm essa dificuldade. Alguns ainda não conseguem ter uma confiança necessária para o seu projeto. Então aqui eu listei os 5 pontos, né? As cinco maiores inseguranças que os arquitetos enfrentam no seu dia a dia quando eles querem, ou pelo menos eles pretendem desenvolver uma ideia nova. Tá? E de antemão eu já peço para vocês, se você tiver uma ideia de um outro ponto que eu tenha esquecido, você coloca aí nos comentários, tá, do vídeo, ou você pode colocar aí nos comentários também do YouTube, né, do nosso canal do YouTube, que com certeza vai ajudar a gente a observar mais pontos em relação a esse tema, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto, tá, que contribui fortemente para a insegurança do arquiteto é justamente o medo de criar por ser inexperiente. Então muita gente tem medo porque ele não se sente seguro, na verdade, de criar uma coisa, porque ele acha que ele não tem bagagem ainda suficiente de leitura,
uma bagagem de vivência, ele não estagiou, ou ele leu poucos livros, né, como eu falei, né, em relação à leitura, ele realmente não experimentou, ele é uma pessoa que viajou pouco, ou então ele começou a ter, ainda na verdade ele ainda não tem o feeling de observar as construções ao redor dele, para poder ele começar a ter um armazenamento de dados interessantes em relação à arquitetura que está ao redor dele. Então ele acha que ele é novo, ele acha que também por ele ser novo, ele não tem a credibilidade, né? As pessoas vão pensar assim, não, ele é muito novo, né? Muito novo aqui tá começando agora, ele já quer inventar a roda. Então eu lembro que quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre da faculdade, foi proposto para a gente fazer uma casa, né? A gente sempre, como eu falei numa live anterior, né? A gente começa da casa e vai desenvolvendo projetos mais complexos no decorrer da faculdade. E eu lembro que eu quis fazer realmente uma casa assim, fora do normal, fora do comum, fora do padrão. Porque eu queria já me destacar como alguém que realmente busca ousar uma coisa, busca inventar alguma coisa, ter uma razão de estar estudando arquitetura, e eu queria provocar surpresa também nas pessoas que observassem ali aquela minha criação. Então eu percebia nos meus colegas também que muita gente tinha medo de fazer, ou então ele buscava aquele feijão com arroz, né, como a gente fala, para poder passar na matéria, passar na disciplina, né, para poder ser aprovado. Mas eu sempre tive essa ideia de que se as pessoas estão buscando o seu trabalho é porque elas querem uma coisa diferente. Então, desde cedo eu entendi isso. E eu buscava sempre estar tentando trabalhar conceitos diferentes ou junções de conceitos diferentes para que os projetos fossem desenvolvidos de um jeito diferente, né? E uma outra questão que faz o aluno de arquitetura ou a pessoa que é nova nesse mercado a se sentir um pouquinho inseguro é justamente ele achar que ele não tem um repertório suficiente para poder estar criando, né, novos designers na sua fachada ou na arquitetura de interiores. Enfim, ele acha que ele não tem um repertório ainda mental, né, de ter visto várias coisas, tantas coisas a ponto de estar juntando peças que antes ainda não haviam sido unidas, né, de alguma maneira dentro de um conceito diferente, né? E isso é um problema. É um problema a ser enfrentado por você que sente essa dificuldade. Eu quero te dizer que em algum momento você vai ter que começar a ousar. Se você quer realmente buscar uma marca no mercado, buscar um conceito que vai distinguir você de outros arquitetos, você realmente em algum momento você precisa se arriscar a errar, né? E são coisas que é um passo que pode ser dolorido para você, mas que em algum momento você realmente vai ter que buscar forças e um motivo especial, um motivo correto para poder você sair dessa caixinha e começar a abrir novas possibilidades dentro do seu exercício de projeto, tá bom? Essa foi a primeira. Vamos para a segunda. A segunda é interessante porque realmente eu via isso acontecer muito. É o medo de ser ridicularizado. E ser ridicularizado, a gente não pode realmente te culpar por isso, porque quem ridiculariza de uma ideia nova realmente é uma pessoa com uma mente muito pequena. E engraçado falar que geralmente as pessoas que ridicularizam uma ideia nova dentro do projeto, geralmente essas pessoas nem entendem de arquitetura. Mas o pior de tudo é quando colegas da nossa profissão fazem isso, né? E a gente observa, por exemplo, já observei muitas pessoas que criticam ferrenhamente a arquitetura de Oscar Niemeyer, até por razões interessantes, razões até corretas, razões sustentáveis, ou outras razões, né, de serem projetos muito caros. Enfim, eu observei vários colegas de profissão que até hoje, né, batem nessa tecla. E a gente percebe que isso é uma visão de uma grande parcela, né, de colegas arquitetos. Mas eu sempre busco frisar também a genialidade que ele teve quando ele representou de fato a arquitetura brasileira, né, como ele realmente impactou a nossa arquitetura. Então, lógico que eu não estou querendo deixar
a minha visão estreita em relação à arquitetura, mas como a gente está falando de criatividade e como as pessoas, elas têm, alguns, né, profissionais têm medo de ser ridicularizados. Imagina se o Oscar Niemeyer tivesse medo de propor curvas para um concreto armado, que até então todos eram desenvolvidos, né, com ângulos de 90 graus, e ele buscou usar isso de uma maneira diferente. Talvez ele tenha sido ridicularizado por alguém ou por algumas pessoas. Talvez isso tenha acontecido, eu não lembro de ter lido algo parecido, mas a gente observa que o arquiteto, ele não pode ter esse medo. Aliás, o medo ele pode ser até normal, ele pode até acontecer, mas realmente a gente precisa superar essa barreira, porque a gente sempre fica pensando, né, o que as pessoas vão falar? Eu estou fazendo um negócio diferente aqui, um negócio nada a ver, ou tá na minha cabeça. Na minha cabeça talvez faça sentido, mas na cabeça das pessoas talvez não faça. Então esse medo de agradar todo mundo, ou então o medo das pessoas rirem da sua ideia, é algo que pode contribuir para a sua atrofia criativa. Entendem? Obviamente que nós desenvolvemos projetos para pessoas, né? E nós não precisamos esquecer desse detalhe. Mas a grande questão é que quando você realmente quer mudar um pouquinho, quer começar a galgar no mundo da inovação, dentro da arquitetura, tirar suas ideias do papel e levar para a prática, né? Esse é o caminho da inovação. Esse é um tema até para uma outra live. A gente vai entender que isso pode, esse medo, né, como a gente estava falando, como nós estamos falando, isso pode atrapalhar a tua criatividade. Você não pode ter medo do que as pessoas vão pensar. Se isso realmente faz sentido na tua mente, se você realmente acredita naquela tua ideia, então realmente é algo a você observar. Lógico, você tem que estar aberto a críticas, sim. Isso não é problema, mas as pessoas que ridicularizam, que vão rir de você e que vão achar que você não tem potencial para criar algo novo, realmente é algo que pode contribuir fortemente para a tua atrofia criativa. Isso é algo que realmente a gente deve combater. O terceiro ponto é o medo de não conseguir vender a sua ideia. Ela é um pouquinho irmã do segundo ponto, né? Porque o medo de não conseguir vender a gente já passou, né, das pessoas que riram da sua ideia, né? Não são mais as pessoas que riram da sua ideia, mas as pessoas que estão observando a tua ideia. E quando nós apresentamos algo novo, um projeto novo, um design novo, muitos têm medo porque eles acham que eles não vão conseguir vender aquilo ali. E vender eu não digo só financeiramente, das pessoas estarem pagando em si pelo teu projeto, pelo teu trabalho mental, mas realmente de acreditar que aquilo ali vai funcionar. E isso é interessante porque quando nós pensamos em criatividade dentro de arquitetura, a gente dificilmente pensa um pouco fora da caixa. A gente dificilmente pensa em coisas além, em necessidades realmente bem diferentes da que a gente está acostumado a resolver. E quando nós exercitamos a nossa mente para vender uma ideia diferente, isso realmente faz muito sentido na tua mente, isso realmente vai fazer grande diferença. E eu não digo só grande diferença no mercado, mas grande diferença para você mesmo, que pode estar se exercitando para problemas inclusive mais ousados do que esses que você está propondo. A grande questão é que você, arquiteto, precisa se posicionar como uma pessoa que sabe lidar com problemas e consegue resolvê-los. Isso dentro do mundo da construção civil. Eu vou me ater somente a isso. Não estou aqui conversando sobre gestão de escritório, sobre gestão de pessoas, gestão de equipe, gerenciamento de obras, não. Eu estou falando exclusivamente de projeto, na hora que você pega um papel em branco e ali está a sua liberdade de criar alguma coisa. Você não pode ter medo de será que eu vou conseguir vender isso? Porque muitas coisas, gente, se você observar por aí, muitas coisas são vendidas e não tem sentido nenhum ter mercado para aquilo ali.
E nós temos um papel fundamental na sociedade, isso aí é algo indiscutível. Arquitetos, eles precisam existir para que cidades e casas e edificações sejam planejadas de forma racional. E é obviamente que no decorrer do desenvolvimento da sociedade, nós realmente observamos quão evoluído foram as construções. E engraçado que numa palestra eu lembro que eu assisti e a palestrante comentou algo bastante interessante. Quantos milhares de anos aí as abelhas existem? E se a gente for parar para observar, as casas das abelhas, elas são exatamente iguais como há centenas de anos atrás, como há milênios. As abelhas fazem a casa do mesmo jeito, com o mesmo design. Agora, vamos observar a casa do ser humano, como foi que ela evoluiu no decorrer do tempo. Ela não sofreu vários ajustes, sofreram realmente várias modificações. O desenho da arquitetura não mudou no decorrer do tempo. As pessoas são iguais, a geografia é praticamente igual, não é, de todos os locais do mundo. E o que foi que mudou? O que mudou é que justamente algumas pessoas elas se colocaram em posição para poder desenvolver projetos mais ousados. Isso comparado ao design do seu tempo. Então entenda que fazer arquitetura não é só repetir o que está sendo feito no decorrer do dia a dia. E obviamente eu consigo entender você que deve estar pensando, Ayrton, mas as mudanças elas não são bruscas. É verdade. Porque a tecnologia da construção ela também vem se desenvolvendo a passos, não vou dizer tão rápidos e nem tão lentos, mas existe sim uma evolução, mas a arquitetura ela realmente precisa ser um desses motores para empurrar esse mercado para frente de maneira positiva. E isso só vai partir de mentes que são capazes de criar coisas novas. E é isso que a gente está buscando nesse canal, é isso que a gente está buscando nesse perfil. Desenvolver arquitetos que sejam realmente mais criativos, que empurrem esse mercado para frente e que mostrem para o mundo por que nós existimos. Entende? Então você não pode ter medo de vender a sua ideia. Acredite na sua ideia. Você que criou a ideia, acredite que ela realmente vai funcionar. E esteja humildemente aberto a críticas. O quarto ponto é o medo de não saber usar as ferramentas de criação. Esse é um medo interessante porque eu observo dentro da academia que vários alunos eles têm medo de desenhar porque não dominam a prática do desenho. E eu, como professor de desenho, eu digo para você que o desenho ele é extremamente importante. É uma ferramenta importantíssima, inclusive é um tema para uma outra live. A gente pode estar colocando só sobre isso, pode estar desenvolvendo uma conversa só sobre isso. O desenho, ele de fato te ajuda a dar liberdade à imaginação. A criação, ela é filha da imaginação. Primeiramente, você imagina alguma coisa nova. Você pode colocar no papel para poder materializar um pouquinho aquela tua ideia. E isso pode te levar, né, para uma prática e desenvolver uma análise crítica em cima, inclusive, da sua criação, para que ela possa ser desenvolvida de uma melhor maneira. E tem muita gente que tem medo de criar porque não domina a ferramenta de desenho, que no caso é esse primeiro ponto, e também softwares, programas de computadores, que na mente de muitos, se você não souber operar nesses programas, você não vai conseguir criar nada. Isso é uma lenda. Porque se você olhar para trás na nossa história, é lógico, por favor, eu não estou falando mal da tecnologia, não estou falando dos softwares que estão sendo desenvolvidos, que são desenvolvidos hoje, né, como de plataforma BIM, plataforma CAD e outros, mas entenda, no decorrer da história, quantas obras pomposas e exuberantes e espantosas foram criadas sem um computador. O que acontece é o que eu sempre digo para os meus alunos e vou compartilhar aqui contigo. A maior máquina criadora é essa massa que está aí dentro da sua mente. É ela que realmente saem ideias inovadoras, ideias que espantam a humanidade. São pessoas que estão exercitando o hábito de resolver problemas de maneiras diferentes. E nós, arquitetos, nós precisamos realmente entender o nosso papel dentro disso, entende? Então, você realmente precisa
desenvolver criatividade em arquitetura, obviamente as ferramentas elas vão te ajudar, mas não é isso que vai atrofiar a tua mente para isso. Porque o desenho, ele é a forma de comunicar uma ideia que eu tenho, uma ideia nova e que eu preciso mostrar para as pessoas que aquilo ali vai funcionar. E logicamente que quando eu desenho, quando eu coloco no papel ou quando eu desenvolvo no computador um projeto, uma ideia nova e eu imprimo, ali começa a materialização de uma ideia que vai realmente ser desenvolvida. E isso é interessante você entender porque a ideia ela não nasce no papel em si, ela primeiro nasce aqui na tua mente. E é daqui que vai sair, daqui que sairão as grandes ideias. Entende? Ah, Ayrton, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. Você chama alguém que possa desenhar para você e você verbaliza aquilo ali até o momento em que você sabe dominar essas ferramentas da comunicação. Você não pode achar que você não é criativo só porque você não sabe desenhar. Mas, obviamente, o desenho ele vai te ajudar a comunicar a tua criação. Entende? A criação, ela nasce na sua mente. E depois é que ela é desenvolvida e que faz você, então, compreender o universo e possibilidades para resolver problemas dentro do mundo da arquitetura. E esse foi o quarto ponto. O quinto e último ponto que eu quero destacar aqui para você é o medo de começar a criar. E esse é um problema que a gente precisa resolver até de maneira criativa, porque eu não digo nem só dentro do mundo da arquitetura, mas também no mundo em outros campos, né, da ciência, em outros campos profissionais, nós observamos as pessoas com várias ideias interessantes, ideias boas inclusive, mas que têm um medo de dar o pontapé inicial. Dentro da arquitetura, aqui como a gente está a gente está fazendo você se tornar mais criativo a cada dia, você tem que entender o seguinte: o medo de começar é normal, é natural. No primeiro momento que você pega um papel em branco alguém dá a você essa liberdade de criar, de fazer algo novo, muita gente treme da base, né? Muita gente pega aquele papel e acha assim, o que eu vou fazer agora? Como é que saem as ideias? Né? De onde é que eu começo? Como é que eu termino? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu busco inspiração? Calma, que todos esses temas a gente vai estar desenvolvendo em outras lives. Mas o que eu quero que você entenda nesse último ponto é: você precisa começar. De alguma maneira, de alguma forma, você precisa começar. Comece. Não tenha medo. Comece. Dê um start criativo na sua vida. Você precisa entender que o arquiteto o arquiteto criativo, ele é diferente. Ele se desenvolve de um jeito diferente. E as pessoas vão buscá-lo por conta disso. O mercado vem atrás das pessoas mais criativas. Porque, pessoal, o mercado, ele evolui de todas as formas, de todas as maneiras. Mas existe uma coisa que precisa sempre estar um passo à frente, é a mente humana. E a tua mente, ela precisa estar sempre à frente, um passo sempre à frente dos problemas. Se você consegue acompanhar isso, você com certeza vai ser um arquiteto diferenciado. Busque sempre dizer: eu vou começar agora, eu vou começar assim, eu vou terminar desse jeito, eu vou buscar inspiração de algum jeito, em algum lugar eu vou buscar e entender uma inspiração para poder colocar em prática no meu trabalho. Então, gente, essas foram os 5 maiores bloqueios, mas os 5 maiores medos que todo arquiteto ele passa. E eu espero que você tenha curtido essa live, essa conversa. Espero que você tenha compreendido. E se eu esqueci de algum ponto, de algum medo que você entenda que realmente deveria ou merecia estar nessa lista, você coloca aí nos comentários que a gente vai estar conversando com você depois, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês e espero que essa live tenha ajudado você a se tornar ainda mais criativo, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Tchau.